Antes de começarmos a tocar, é importante que conheçamos a história fascinante desse instrumento que atravessou séculos até se tornar o violão que temos hoje em mãos. Então nós vamos ver os primeiros instrumentos de corda. Muito antes de existir o violão, os povos antigos já utilizavam instrumentos de corda, como a harpa primitiva, a lira, que já eram bem presentes nas civilizações antigas, como o Egito, a Mesopotâmia e as civilizações gregas. Esses instrumentos eram utilizados em cerimônias religiosas, em manifestações culturais. Não era nada parecido com o violão que temos hoje, mas ele já trazia ali a essência, a ideia, qual seja cordas vibrando para emitir ali notas, né, e produzir música efetivamente. Agora nós vamos falar do alaúde, que é um ancestral muito importante aí para o nascimento do violão. Ele surgiu basicamente ali no período da Idade Média e foi trazido para a Europa ali pelos árabes, onde ele se tornou extremamente popular. As principais características do alaúde é que ele tinha um braço curto, o seu corpo era arredondado, não era em formato de 8 como é o violão atual, né? E ele tinha várias cordas, né? E daí então foi desenvolvido bastante conceitos musicais que reverberam até hoje na nossa música atual com o violão. Sendo assim, o alaúde ele é considerado um dos antepassados mais importantes aí do violão moderno. Bom, agora nós vamos falar da vihuela, né, e os primeiros formatos parecidos com o violão atual. A vihuela surgiu no século XV na Espanha e ela já tinha o seu formato parecido com o violão. Corpo em formato de 8, braço mais alongado e cordas organizadas em ordens. A vihuela foi muito importante porque ela aproximou o design do instrumento de que conhecemos hoje. Bom, agora nós vamos falar sobre o nascimento do violão clássico. Então, entre os séculos 18 e 19, o instrumento ele foi sendo ali aprimorado, aperfeiçoado, graças ao luthier espanhol Antônio de Torres Jurado. Ele redefiniu o tamanho do corpo, a largura do braço e a projeção sonora. Antônio de Torres Jurado é chamado por muitos de pai do violão moderno. Agora nós vamos falar do violão no século XX. O século XX é o momento em que o violão moderno ele se popularizou pelo mundo inteiro, se destacando aí através de grandes músicos, dentre eles André Segovia, que ajudou ali a elevar o violão clássico ao nível dos grandes instrumentos de concerto. Ao passo que o violão moderno ele se popularizava pelo mundo inteiro, também surgia, além do violão popular, o violão de aço, a guitarra elétrica, que estava ali revolucionando a música moderna. Agora nós vamos falar do violão nos dias atuais. Hoje, o violão está presente em praticamente todos os estilos musicais, desde o MPB à música clássica. Então ele está presente no MPB, no rock, no pop, no gospel, no jazz, na música clássica, etc. Ele é um dos instrumentos mais democráticos do mundo, porque permite que qualquer pessoa, em qualquer idade, possa aprender e se expressar através da música. Agora perceba, quando você pega um violão na mão, você não está apenas segurando um instrumento, você está segurando séculos de história, cultura e emoção. E o mais legal disso é que agora você faz parte dela. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.